Mateus 25, do verso 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar? Senhor nosso Deus, rogamos que a Tua graça, a Tua misericórdia nos conduza pela obra do Teu Santo Espírito à edificação na exposição da Tua palavra, para que possamos aprender mais e nos alegrarmos com aquilo que o Senhor ensinar aos nossos corações nesta manhã. Pedimos que o Senhor nos abençoe assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu vou mostrar para vocês ali um slide, uma sequência de slide que é fruto de um estudo antigo meu, já da época do doutorado, com base nesse texto de Mateus 24:14, que diz: Jesus falando sobre o final dos tempos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Senhor Jesus disse que uma das características do final dos tempos seria a pregação do evangelho por todo o mundo. Então vamos olhar o mapa do mundo ao longo da proclamação do evangelho. Até o ano 100, você tem o evangelho sendo proclamado na região do Oriente Médio, ali Israel, Síria, Líbano, toda essa região aqui é impactada com o evangelho, né? Do ano 300 até o ano 500 depois de Cristo, o evangelho se esparrama através dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos, e a igreja começa a crescer em toda essa região aqui, chegando, por exemplo, a tradição diz que Tomé levou, um dos discípulos, levou o evangelho para a Índia, e dali o evangelho se espalha. Do ano 500 a 1500, você tem o evangelho tomando conta da Europa, de toda a região do Oriente Médio, da Ásia, já conhece o evangelho. Do ano 500 ao ano 1800, o evangelho chega à América do Norte, Estados Unidos, Canadá e a Oceania. E depois disso, do ano 1800 até 2000, nós temos já a América do Sul, contando, a partir de 1850, o evangelho chega aqui, e atualmente nós temos esse retrato hoje. Quer dizer, esse é o nosso campo missionário, a África, para completar o evangelho sendo proclamado no mundo inteiro. Então esse é um ciclo que eu chamei no meu trabalho de ciclo missionário
vinda de Cristo Jesus, né? Então esse é o processo que Jesus Cristo falou. O mapa ficaria muito bom se permanecesse assim. O problema é que quando nós olhamos o mapa numa outra perspectiva, encontramos a partir do ano 100 o Evangelho já enfrentando oposição na região do Oriente Médio. Depois, no ano 300 ao ano 800, o Evangelho começa a sofrer bastante em toda essa região, e o Evangelho vai sendo empurrado para a Europa, por causa da perseguição em todo o Oriente Médio. Ele começa a desaparecer na Ásia. Existe um excelente livro chamado História das Missões, de Stephen New, que conta essa história. É um livrinho de 600 páginas, mas é pequenininho, bom, conta essas histórias aqui. E aqui na África, a parte norte cresce principalmente depois do ano 600, que é no ano 600 que nasce o islamismo. É no ano 600 que nasce o islamismo, tá? Tem gente que acha que o islamismo é antigo, não é tão antigo assim, não. Bom, e aí o Evangelho, então, vai sendo empurrado para a Europa. O que acontece depois, no ano 1800 até o ano 2000, nós temos já esse movimento. Deixa eu voltar para você ver aqui. Ok. Deixa assim. Esse mapa é o mapa em que, depois da Europa ser evangelizado, o que aconteceu é que a perseguição, ela não apenas funcionou aqui, mas ela mudou de forma na Europa. Então, entre o ano 1800 e 2000, a Europa ela se descristianiza. Então, o processo de descristianização no Oriente vem pela perseguição islâmica. O processo de descristianização na Europa vem pela influência de uma mentalidade da iniquidade, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela. É quando Deus deixa de ser relevante. Deus deixou de ser relevante na Europa, e aí esse contágio, essa enfermidade avança para a América do Norte, e hoje nós temos um quadro já assim. Quer dizer, a descristianização do Oriente, da Ásia, da Europa, e agora o começo da descristianização da América do Norte e também da América do Sul, onde nós já temos forte presença islâmica, principalmente no sul do Brasil e na Argentina. E, junto com isso, além da presença islâmica, o processo de descristianização por um outro fator que eu vou falar daqui a pouco. Então, esse é o nosso mapa hoje, ok? Se você observar bastante, você vai ver que, se você quiser um pouquinho de paz, daqui a alguns anos eu indicaria você morar ou no Canadá ou na Austrália. Caso contrário, o negócio não está muito bom, não. Mas não se anime muito, não, que é coisa de 20, 30 anos, complica mais. Então, estamos nesse processo. Isso é histórico, qualquer sociólogo, qualquer livro de história, qualquer um vai analisar isso historicamente. Isso aí não é uma perspectiva, vamos dizer assim, presbiteriana, não. Isso é sociologia pura, né? O movimento das nações e a fé delas, ok? Pode tirar aí, tio Carlos. Obrigado. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, ele está falando sobre o final de todas as coisas. Mantém sua Bíblia aberta aí, Mateus, por favor, Mateus capítulo 25. Jesus é quem diz esse texto. Quem está falando sobre o final das coisas é Jesus. Jesus está dizendo isso. Jesus está avisando o que vai acontecer. Jesus diz, fiquem atentos, porque no final do mundo vai acontecer isso, isso e isso. Então, essa é a palavra de Jesus Cristo. Quando nós olhamos esse mapa e olhamos a palavra de Jesus e olhamos o que está acontecendo hoje, percebemos que estamos caminhando muito mais rápido para o juízo final do que qualquer época da nossa história. Por quê? Volta para o capítulo 24 de Mateus, que você vai encontrar Jesus falando passo a passo do que aconteceria profeticamente sobre o final dos tempos. Jesus diz no capítulo 24 de Mateus que aconteceria a destruição do templo, já aconteceu. Depois o princípio das dores, do verso 3 até o verso 14, e depois disso a grande tribulação. É interessante observar que o final do princípio das dores e o começo da grande tribulação é exatamente o momento que nós estamos passando. Se você olhar o meio do princípio das dores, você vai perceber aí que há guerra, versículo 6, e rumor de guerra. Versículo 7, nação vai se levantar contra nação, capítulo 24, versículo 7. Você vai ter terremotos, fomes, terremotos em vários lugares, reinos contra reinos. Versículo 8, mas isso é apenas o princípio. Por quê? Versículo 9, então, logo depois do princípio, então sereis atribulados e vos matarão.
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí nós entramos, então, depois desse fator, que a gente chama de fator externo de perseguição, que ele sempre existiu na história da humanidade, acabei de mostrar para vocês o dado ali, começa no ano 100. Mas se você olha o mapa, você vê que ele está atingindo uma proporção global e fechando o ciclo. Então, às vezes a gente acha assim, sempre teve perseguição. Sim, mas se você olhar o mapa, você vai ver que está se fechando um ciclo de perseguição. Está se fechando aquilo que Jesus anuncia aqui no capítulo 24, no versículo 14. Então, tem essa perseguição que é a perseguição externa, ela é visível através do princípio das dores e através da grande tribulação. Mas existe uma necessidade, versículo 14, de nós evangelizarmos o mundo inteiro. Diz aí, e será pregado o evangelho, este evangelho, não é outro, é este. É importante as palavras, né, na Bíblia. E este evangelho vai ser pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Olha, se você olhar o mapa, você vai ver que nós já estamos cumprindo esse ciclo. Quando nós nos dirigimos para a África, nós estamos fechando o ciclo. E hoje, por incrível que pareça, de uns anos para cá, as igrejas batista, metodista, presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, várias igrejas sérias, porque nós temos várias igrejas sérias além da igreja presbiteriana, não é? Elas têm um avanço missionário, foco missionário na África. Por que será? Por que de repente as igrejas de 30 anos, 40 anos para cá acordaram para a África? Porque o Espírito Santo foi guiando a igreja para completar o processo do ciclo que a igreja tem que completar. Muitas vezes algumas pessoas acham que temos que reevangelizar a Europa, sem dúvida nenhuma, mas no processo de ciclo missionário, a África, sem dúvida, é campo prioritário. E aí não é que nós não vamos investir na Europa, é que a África é campo prioritário, para se cumprir o ciclo missionário. Tem que fazer evangelização em todos os lugares do mundo. Mas, sem dúvida, esse é o caminho que o Espírito Santo tem ligado às igrejas. E, no meu ponto de vista, eu estou defendendo aqui uma tese que é minha, olho isso claramente no mapa, percebo que essa é a vontade de Deus para o final dos tempos. Então, nós temos a perseguição externa, 3 fatores Cristo levanta para o final do mundo. A perseguição externa, estamos vivendo essa perseguição. Ela tem nuances diferentes. Existem lugares em que a perseguição ela é física, mas existem lugares em que ela não é. Ela será como um subproduto da iniquidade. Por quê? Porque, olha o versículo 12 do capítulo 24 de Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E o evangelho deverá ser pregado ao mundo todo para que haja volta de Cristo. Então, são 3 características para o fim do mundo. Primeiro, o princípio das dores. Já estamos vivendo. Terremoto, fome, guerra, perseguição. Visível. Isso é claro. Segundo, o evangelho sendo pregado a todas as nações. Já estamos vivendo. Estamos caminhando nisso rapidamente para a concretização disso. Terceiro, esse para mim é o ponto focal dessa manhã. O que diz aqui o versículo 12. O amor que vai se esfriar de quase todos. Nunca antes na história foi tão necessário separar a esquerda da direita. Nunca antes na história nós vimos o amor de maneira tão fria como nós estamos vivendo no século 21. Em 1950, quando você faz uma análise dos valores do mundo inteiro, 1950, você encontra forte indicativo da base de valor cristão. Então, Europa, Estados Unidos, mesmo no processo de descristianização, existia forte indício de valor cristão, o que era família, o que era verdade absoluta, e assim por diante. Mas agora, no século 21, nós estamos vivendo o que diz esse versículo 12. A iniquidade se multiplicou, e o resultado da multiplicação da iniquidade é o esfriamento do amor. A pergunta é, o que é iniquidade? A palavra iniquidade no grego é a palavra anomia. Anomos. Nomos é lei, norma. Anomos é contra a lei. Que lei?
A lei de Deus. O que a Bíblia vai nos alertar profeticamente é que a igreja tem que alertar, abrir os seus olhos para o seu coração. Nós estamos vivendo uma época de esfriamento de corações, e isto é marca do grande julgamento que se aproxima. Nós estamos vivendo a época mais individualista da história da humanidade. Nunca o ser humano foi tão egocêntrico. Nunca o ser humano foi tão hedonista. Hedonista é aquele que vive pelo prazer sozinho. Ele busca o seu próprio prazer. Ele não se importa com os outros. O outro é um objeto do seu prazer. Nós nunca vivemos a humanidade tão hedonista como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo como uma humanidade iníqua. A nossa humanidade, ela abandonou a lei de Deus através do relativismo. Nós relativizamos Deus. Nós vivemos uma sociedade hoje que diz assim: a Bíblia diz isso, mas não é bem assim. Já ouviram isso? Não é bem assim. Cuidado, quando alguém falar isso para você, arreda. Não é bem assim. Não é bem assim o quê? Você acha que Deus mudou? Porque a palavra do Senhor diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ai de quem mudar, diz Apocalipse, um i ou um tio da minha palavra. Então não é igreja, é a palavra de Deus. É o valor da palavra de Deus como verdade absoluta. Nós estamos vivendo a verdade individualizada. Nós estamos vivendo uma verdade que o que é verdade para você não é verdade para mim. Se não é verdade para mim, não me interessa o que é verdade para você. Isso não é Bíblia, isso é iniquidade. Nós estamos vivendo uma época em que o falso evangelho está proclamado na televisão. Tem gente seguindo falso ensinamento, achando que é verdadeiro e não é. E os pastores se calam no púlpito com medo de desagradar a plateia, porque até os pastores, na sua a maioria, estão preocupados demais com aquilo que não deveriam estar preocupados, que é em agradar pessoas. Pastor não está em igreja para agradar gente, pastor está na igreja para pregar o evangelho. Quem disse isso? Onde é que está isso? Qual é o fundamento da Escritura Sagrada? Não podemos pisar em ovos, né? Prega o evangelho e deixa que o Senhor traz as pessoas. A Bíblia diz que o crescimento vem de Deus. E a gente olha na televisão e vê que o reino de Deus está sendo desvalorizado por uma péssima teologia, uma péssima instrução bíblica. Bons programas de televisão com uma péssima teologia e o povo sendo levado ao engano, o povo sendo levado ao erro. A Bíblia diz: cuidado, o grande julgamento se aproxima. E a iniquidade tem essa característica. A igreja mórmon diz que no grande julgamento, quem vai julgar as pessoas é Joseph Smith. É doutrina deles. A igreja deles chama Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem Jesus Cristo no nome. Mas vai ler a doutrina deles. A igreja adventista diz que quem vai julgar você é a profetisa Ellen White. Mas os adventistas não dizem isso na televisão. Mas vai ler a doutrina deles. Vai ler que Satanás é corredentor. Por que ninguém fala nisso? Por que ninguém expõe a doutrina verdadeira? Abre a Bíblia e diz: é isso que nós cremos, vou mostrar tudo. E por que ninguém fala? Por medo. Medo de desagradar. Mas qual é a marca desse medo? É a iniquidade. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade. A igreja tem que estar atenta. O processo é de multiplicação. Todo mundo vai na onda. O que matou o evangelho na Europa foi esse relativismo, o medo do politicamente correto, o medo de desagradar o outro. É necessário chamar pecado por pecado, iniquidade por iniquidade, dar nome aos bois e ponto final, e guarda a sua vida, porque senão o amor vai esfriando. Nós temos uma bênção hoje em dia no pastorado que chama Facebook. Facebook é uma bênção. Ai, pastor, não tive tempo de orar, não tive tempo de ir à igreja. Ai, pastor, minha vida está difícil. Aí você abre o Facebook, resort tal. Ai, passamos no resort tal. Ah, viajamos para tal lugar. Glória a Deus, que maravilha. 30 meses sem vir à igreja.
mas todos os pontos turísticos visitados, marca da iniquidade. Ah, mas então, vai ter um monte de gente apagando postagem hoje à tarde, né? Meu irmão, vá, divirta, passeie, mas priorize o seu relacionamento com Deus. Priorize o seu relacionamento com Deus. Cuidado com a armadilha do hedonismo. Cuidado com a armadilha do individualismo. Cuidado, não negocie os valores da palavra do Senhor. Não negocie. Porque foi isso que matou o evangelho na Europa, está matando o evangelho nos Estados Unidos e vai matar o evangelho no Brasil. A perseguição é diferente. Lá no Oriente, explode uma pessoa, corta a cabeça dele. Aqui, esfria-se o coração. Vai congelando o coração. A palavra de Deus vai perdendo sua força. E se faz isso com o levantamento de um outro ídolo. E o ídolo que nós temos hoje no Brasil se chama eu mesmo. Eu vou me servir. Eu vivo para o meu prazer, da minha forma, do jeito que eu acho. Mas isso não é cristianismo. Nós temos que viver para o Senhor. É o que Ele acha. Ele é Senhor e Salvador. E nós precisamos viver isso, porque senão vamos viver a agenda da iniquidade. E quem vive a agenda da iniquidade não apenas será condenado pelo Senhor, como nessa terra caminha para o abismo, porque a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Algumas vezes nós olhamos para o que a palavra do Senhor diz e ficamos assim assustados. Por exemplo, existe uma má interpretação desse texto de Mateus 25, eu disse que só ia entrar nele, né? Que hoje à noite nós vamos trabalhar ele um pouco mais. Por exemplo, a palavra do Senhor vai dizer aqui que Jesus chama a nossa atenção que o que separa ovelha de cabrito é o fato de que a ovelha valorizou os pequeninos quando eles estavam com fome, com sede, sem roupa. Não é isso? Enfermos. Mas a maioria das pessoas acham que os pequeninos aqui são as crianças carentes, mas não é isso que o texto grego diz. Pequenino aqui são os discípulos de Cristo. O pequenino é o discípulo de Cristo. Volta para Mateus capítulo 10, que você vai encontrar os pequeninos. Jesus falando sobre os pequeninos, no versículo 40 a 42. Mateus capítulo 10, versículo 40 a 42. Quem vos recebe, Mateus 10, 40, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes, ou seja, o profeta ou o justo, pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, o pequenino aqui não é paidia, né? A palavra grega paidia, não é essa palavra que é usada aqui, é outra palavra que a palavra grega usa aqui para pequenino. E quando nós olhamos para essa relação, percebemos que o reino de Deus tem sido enfraquecido. Como é que se enfraquece o reino de Deus? Da mesma forma que se enfraquece a França, os Estados Unidos, o Brasil mexe na economia dele. Ora, se nós temos um reino chamado Reino de Deus na terra, visível, quem é o reino de Deus na terra visível? É a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual eu e você somos cidadãos, graças a Deus, deste reino. Então, a maneira de nós enfraquecermos esse reino é fazer com que ele não cumpra a sua missão. Qual é a missão do reino, a igreja? Levar o evangelho a todas as nações. A segunda missão muito importante é, além de batizar, diz o Senhor Jesus, que a nossa missão era ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a igreja tem o papel missionário de ir, levar o evangelho, e o papel também de sal da terra, de preservar aqui entre nós os valores do reino de Deus que emanam da palavra do Senhor. Como é que eu vou destruir esse reino? Eu digo que os valores desse reino não valem, que eles caducaram, que eles são antiquados, e passo a interpretar a Escritura segundo a minha ótica. E aí a palavra perde força, e o reino perde poder. Então nós perdemos
muito no processo da iniquidade. E temos que estar atentos à agenda da iniquidade. Temos que ser zelosos com a palavra do Senhor. Temos que ser zelosos com aquilo que a Bíblia diz que é. O que a Bíblia diz é ponto final, não se discute. A palavra do Senhor diz, então acabou. Se nós relativizarmos isso, nós vamos cair nesse processo terrível que matou o evangelho na Europa, matou nos Estados Unidos e vai matar no Brasil. Quando pessoas que ensinam falso evangelho na televisão enchem as suas casas e os seus corações com a dúvida do que a palavra do Senhor diz, vá na palavra, não acredite em pastor, não acredite em apóstolo, não acredite em bispo, não acredite em apostila, nada disso. Leia a palavra. Agora, leia a palavra toda, porque existe gente pregando a palavra em pedacinhos e criando confusão. Ficou em dúvida? Pergunte aos pastores, pergunte aos presbíteros, vá atrás, questione, não deixe, não brinque com a sua vida, não viva a agenda da iniquidade. Por último, a característica desse reino, na desvalorização dele, como eu disse, que abalar o reino, abala a sua economia. Estamos vivendo uma época em que o dinheiro manda nas pessoas. As pessoas são, para o mundo, aquilo que elas têm. Mas isso não é o reino de Deus. Isso não é reino de Deus. Os nossos valores são outros. Os nossos valores estão pautados em Cristo Jesus e não no que o dinheiro pode comprar. Eu já ouvi muita gente falar no meu ouvido assim, quem dá mais, pode mais. Lá na calçada. Mas na igreja do Senhor Jesus, não. Porque a igreja do Senhor Jesus vive outros valores. Quando a gente olha para Malaquias capítulo 3, tem gente dizendo assim, não, lá em Malaquias capítulo 3, a palavra diz assim, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, que é a igreja, para que haja mantimento na minha casa. Aí algumas pessoas dizem, isso é lá no Antigo Testamento, isso não existe no Novo. É? E se eu falar para você que Jesus diz que nós devemos manter a casa do Senhor com os dízimos e ofertas? Isso vai ser um escândalo. Por quê? Porque quando nós tocamos no ídolo chamado dinheiro, que serve ao seu Senhor absoluto, que sou eu mesmo, eu ofendo. Deu para entender? Então, a melhor maneira de agredir essa sociedade é fazer com que os valores do reino de Deus sejam manipulados, destruídos, segundo o bel prazer do pecado do homem. Quando nós olhamos para essa realidade, meus irmãos, eu pergunto para você, onde é que nós estamos? Nós estamos próximos, muito mais próximos de cumprimento das profecias que a gente imagina. Volta lá para Mateus capítulo 25. O Senhor Jesus Cristo disse que quando Ele vier, a majestade dEle, todos os anjos com Ele, Ele vai se assentar no trono da sua glória. Nós estamos caminhando para o encontro com esse trono dessa glória. 3 coisas estão impedindo esse processo de se realizar. Primeiro, as perseguições internas, as perseguições externas, e em segundo lugar, e em terceiro lugar, a proclamação do Evangelho no mundo inteiro. Nós já estamos vivendo essas 3 realidades, portanto, acorde. Porque a igreja precisa ter uma agenda contrária à iniquidade. Pode desagradar quem for, mas a igreja presbiteriana da Gávea, assim como tantas outras igrejas sérias, elas vão continuar proclamando o Evangelho. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na sua inteireza. Essa é a nossa missão e nós vamos cumpri-la. Doa a quem doer. Por quê? Porque Jesus nos mandou. E quando nós estamos no centro da vontade de Jesus, o inimigo não tem poder contra nós. Quando nós estamos no centro da vontade de Jesus, Ele abre as janelas dos céus, como Ele promete, e derrama bênção sem medida. Nós estamos falando de crise no Brasil, crise financeira, pois o povo de Deus, se for fiel ao Senhor, não vai experimentar essa crise. Nós vamos ser um exemplo nessa nação, para que o povo, quando olhar para nós, possa olhar como o Egito. Escuta, por que existe ainda cereal no seu celeiro, no meio dessa crise mundial? É porque havia homem de Deus, gente de Deus, cuidando das coisas. Eu fico muito triste quando o discurso da iniquidade tira a alegria e o amor do coração do cristão. Eu fico muito triste quando o discurso da iniquidade deixa o cristão triste porque está abalando o ídolo dele, que é o dinheiro ou o seu próprio prazer. Nós precisamos olhar o nosso coração
E quando eu estava preparando esse sermão, eu coloquei até uma nota aqui: avise que o pastor não está bravo. Porque eu preparando esse sermão, ele foi me trazendo assim uma ansiedade santa, sabe aquela coisa da santa expectativa? Senhor, é muito sério esse momento que nós estamos vivendo, é muito sério. Precisamos como igreja acordar para a agenda da iniquidade. Iniquidade não tem lugar na nossa agenda. Vamos continuar sendo fiéis ao Senhor, vamos continuar vivendo com alegria, proclamando o Evangelho, guardando os valores do reino de Deus de maneira inegociável. Essa é a nossa missão e é assim que nós vamos viver. Não adianta vir tentar nos carregar com as críticas da iniquidade, com a mudança dos valores do reino de Deus que a iniquidade propõe, que nós não vamos cair nessa armadilha. Nós estamos avisados profeticamente pela palavra do Senhor. E nós vamos guardar essa palavra. Nós vamos guardar essa palavra. Por quê? Porque eu quero, não sei você, estar entre o grupo que o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Vinde e entrai na posse do reino que está reservado para vocês. E hoje à noite nós vamos ver uma característica do salvo, é que ele não acha que está justo o suficiente para entrar no céu. Ele olha e fala: Senhor, é uma maravilha essa relação nesse texto. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos alerte para cumprirmos a nossa missão. Amém? Vamos orar. Eu queria convidar você, com os olhos fechados aí, temos tempo, a pensar um minutinho na sua agenda. Sua agenda tem priorizado a sua vida de oração individual? Você tem, de fato, responda para você mesmo, orado todos os dias, lido a palavra, quem sabe um texto pequeno? Ou será que você já acorda tentando viver uma agenda e cumprir uma agenda do seu prazer? Cuidado, cuidado. Como está a sua fidelidade com Deus? Fidelidade de amor mesmo. Como está a sua fidelidade de amor para com Deus? Seu investimento no reino de Deus? Como está a sua fidelidade financeira? Ou você tem deixado o dinheiro ser o dono da sua agenda? A Bíblia diz: roubará, pois, o homem a Deus? Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e ofertas. Aquele que for fiel, a palavra do Senhor garante: provai-me nisso, diz o Senhor. Eu serei fiel. Abrirei as janelas do céu e vou derramar bênçãos sem medida. Não permita, meu irmão, aí na sua reflexão, que os falsos profetas que abusam da boa vontade do povo e que povoam os céus com seus jatos, te leve à infidelidade e ao caminho da iniquidade, impedindo o reino de Deus de crescer numa igreja séria. Não permita, em nome de Jesus. Quebra isso, porque isso não nos pertence. Graças a Deus. Assim como não pertence a muitas outras igrejas sérias do Brasil, de denominações diferentes. Olhe aí o seu coração e diga: Senhor, me perdoa, porque eu tenho priorizado tanta coisa e tenho me esquecido de Ti, e o resultado é tristeza, é vazio, e eu nem percebo que a fonte dessa tristeza, desse vazio, dessa indiferença, desse amor que se esfria, é esse processo de distanciamento da Tua verdade. Ore aí, peça isso: Senhor, tem misericórdia. Meu apelo pastoral para você é: volta ao primeiro amor, querido. Volta ao primeiro amor. Não deixa o amor esfriar, não. Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, porque nossas boas obras não poderiam nos salvar. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, porque por mais que guardássemos a lei, jamais conseguiríamos nos salvar guardando esta lei. Muito pelo contrário, ela nos condenaria muito mais. E por isso nós estamos aqui.
porque o Teu Santo Espírito tocou o nosso coração e nos mostrou que pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de obras, como diz a Tua palavra, mas para boas obras nós devemos viver. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, não permita que a agenda da iniquidade tome conta das nossas agendas. Faz de nós um povo que viva com alegria, desfrute boas coisas, mas que saiba sempre ser fiel ao Senhor, estar na Tua presença, em oração, em comunhão na igreja, para a glória do Teu próprio nome. Para que as famílias sejam saudáveis e o nosso coração leve e o Teu louvor completo e a missão realizada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho em amor. E obrigado, Senhor, porque temos plena segurança, certeza de que mal nenhum, nem praga alguma alcançará a nossa casa, porque o Senhor é quem nos guarda. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra garante que quando nós colocamos a nossa cabeça e dormimos, ainda assim o Senhor providencia os recursos para a nossa vida, porque aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é Senhor e Salvador das nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.